Galerinha, retornamos. Aquele boa tarde esticado, boa tarde. Agora com a nova disciplina. O tio Loyola voltou para vocês, meus queridos. Vamos que vamos para cima. Olha aí, fundamentos em secretariado, fundamentos. Qual é o conteúdo, professor? Como avaliar bem e ser avaliado em competências no secretariado. Olha que maravilha. Falando sobre avaliação, desmistificando acerca do que é inserido dentro da avaliação, meus queridos. Gente, quando a gente vai falar de avaliação, quando a gente vai falar de mecanismos que estão ligados à gestão, mas estão ligados à gestão, por exemplo, gestão de gente, tá? Mas o curso de secretariado, ele tem que ter acesso e o contato com a maioria dos profissionais. Então, quando eu falo de avaliação, a etapa de avaliação é uma fase que ela vai desaguar, por exemplo, nos programas de treinamento. Primeiro eu tenho uma avaliação, depois eu avalio o que é que precisa ser melhorado nesta avaliação, e aí eu tenho o treinamento. O treinamento é para você melhorar a performance. Treinamento e desenvolvimento, para você desenvolver as pessoas. Então, para o técnico em secretariado, isso é muito importante entender, esta dinâmica, certo? Para vocês aí, meus queridos de Várzea Branca, de São Miguel do Tapuio, Geminiano, Santo Antônio de Lisboa, né? Turma Forte aí, de Avelino Lopes, de Brasileira, Dom Expedito Lopes, Eliseu Martins, né, meu diretor? Eliseu Martins. Então, isso para que você tenha mais aproximação com esta metodologia, com esta forma de melhorar a performance por meio das competências das pessoas. A avaliação, ela traz isso, e a gente tem que quebrar o modelo que nós temos mentalmente da avaliação. Por quê? Pedi para o meu querido diretor compartilhar aí a telinha. Olha só, desde a época de infância ou adolescência, na juventude, no período escolar, a gente tem a avaliação como alguma coisa punitiva, alguma coisa que vai fazer com que você se prejudique. Mas, na verdade, gente, a avaliação, ela é necessária para a melhoria em competências e habilidades comportamentais e técnicas. Você, como um profissional que vai lidar com todos os setores, vai ter que ter essa percepção acerca da avaliação e vice-versa, de ser avaliado também. Por quê? Porque nós estamos em constante mudança, em constante investimento neste capital intelectual, que é preencher as lacunas de competência. Em alguma coisa nós somos incompetentes. Já começa por aí, certo? Se eu estou executando uma ação dentro da empresa e eu ainda assim preciso melhorar as minhas competências, a avaliação que está vendo aí no slide, ela vai ser parte desse processo, porque ela vai ser o início, a verificação que vai estar dando continuidade para o treinamento. Eu sei que eu preciso receber um treinamento e eu sei que eu preciso me desenvolver acerca disso. Então, que fique bem claro para você que a avaliação, ela tem que ser quebrada agora com a sua mentalidade de que ela é punitiva. Ela não é punitiva. A avaliação, ela serve para você ir para um próximo nível. Por quê? Porque o conhecimento que você tem, você trouxe até aqui, te trouxe até aqui, a tua performance até aqui. O conhecimento que você vai adquirir é para você melhorar a sua performance, ou seja, para você atingir os seus objetivos. Então, quanto mais conhecimento você colocar em aplicação, mais você vai ter resultados positivos. Essa é a dinâmica também que serve lá no início, para quem é avaliado dentro da organização. É por isso que essa temática está dentro
da matriz, né, dentro do plano de aula, do plano de ensino do secretariado, porque ela traz essa percepção, ela traz essa forma de que as pessoas possam estar se aproximando mais desse mecanismo de avaliação para entender, compreender e você saber que a avaliação vai te levar para um outro nível chamado high performance, de alto nível, porque você vai estar mapeando seus pontos fracos, mapeando as suas ameaças, tendo oportunidade de ver aonde é que você pode crescer e maximizando, potencializando os seus pontos fortes, certo? Então é por isso que a gente traz esse tema que é super pertinente dentro das organizações hoje. As grandes organizações, as médias, as pequenas estão tentando implantar modelos de avaliação de todos os colaboradores, mas especificamente para você, técnico em secretariado, você sabe que precisa estar melhorando performance a cada ano, a cada mês, a cada semana, a cada dia. É uma constância. Melhoria contínua está lá, como uma ciência. Tá? Retornando para os slides, o que a gente vê? Que existem critérios. Critérios para que eu possa estar avaliando. Quais critérios são? Bem, eu tenho alguns. Eles se caracterizam em internos, onde avalia o que o funcionário aprendeu dentro da organização, o que o secretário aprendeu, né, com os treinamentos que ele recebeu. De forma externa, o que o cargo representa como uma perspectiva de situações reais e reações dos participantes. Exemplo, um sentimento em relação aos benefícios de uma experiência específica de treinamento. Veja que essas reações, ela está ligada a quem está recebendo os serviços, quem recebe o produto numa relação comercial, numa relação profissional. Então, critérios de avaliação, eles podem ser internos e externos e entre as pessoas que participam desses critérios. Mas eu tenho sistemas. Os sistemas de avaliação, gente, eles servem para condicionar como é que você vai usar o conhecimento que você tem no dia a dia, na prática. Aí eu tenho alguns sistemas de avaliação por meio do aprendizado, a assimilação do conhecimento que você tem. Isso colocando em prática por meio, por exemplo, de treinamentos que a empresa vai te proporcionar. Ela vai te avaliar. Ela vai avaliar o teu comportamento em relação ao quê? As mudanças que precisam ser feitas para vocês atingirem um nível mais alto de resultados, de alta performance, por exemplo, avaliando o desempenho do colaborador constantemente. Com relação à questão comportamental, lembra que eu falei para você que as empresas elas contratam pela questão técnica e elas demitem. Elas demitem pelo quê? Demitem pelo comportamento. E pelos resultados, você é avaliado pelos resultados. É claro que, por exemplo, uma empresa que tem uma rotatividade muito grande de funcionários mostra que existe alguma coisa errada aí. Isso afeta a produtividade, isso afeta o volume de vendas, a questão comercial. Quer dizer, o seu trabalho individual como técnico em secretariado, gente, afeta sim a produtividade afeta a questão comercial, porque você vai estar lidando com comunicação, e a comunicação, ela hoje é um fator que é decisivo dentro da organização. As empresas que não conseguem se comunicar bem, elas não vão avançar, certo? Então vamos lá. Entenda uma coisinha. Saiba o que é necessário nessa discrepância comportamental, principalmente. Existem as análises. E essa análise é a primeira etapa que a gente realiza em termos de avaliação. Olha só o exemplo que nós estamos dando aí em relação à análise da discrepância comportamental. Por exemplo, se uma secretária usa um processador de texto da Dell para preparar relatórios orçamentários e leva, em média, 7,5 horas para complementar o trabalho. Esse registro de desempenho pode ser usado para avaliar ela? Na verdade, está dizendo que pode, está afirmando. Eu estou perguntando para você. Pode. Se pode, é claro que eu tenho um histórico de trabalho
não é? E aí eu vou ver quanto tempo eu faço aquela atividade, e aí compartilhando isso, eu posso analisar o quê? Numa segunda etapa, eu posso analisar a relação de custo-benefício. Vale a pena, em termos de tempo e gasto, fazer com que a secretária prepare o orçamento em menos? Isso vai valer a pena? Ela vai sair um trabalho que realmente seja de qualidade, de excelência? O gestor que vai estar junto com você, ele vai estar avaliando relação de custo e valor. E essa discrepância, olha só aí, gente. Olha só aí. A preparação faz parte disso tudo. Você tem que analisar uma preparação de um planejamento de uma atividade e analisar o custo-benefício dela. O custo e o valor verdadeiro. Se eu diminuir, ela vai continuar com a mesma qualidade? Entra numa perspectiva na terceira etapa, que é o quê? Na terceira etapa, você vai perguntar o seguinte, você vai analisar acerca do problema da execução. Qual é o problema que eu quero resolver? Alguns questionamentos vêm aí. O funcionário, ele, em termos de desempenho, como é que ele é? O que fazer em termos de desempenho com o funcionário? O que o funcionário precisa fazer? O funcionário podia realizar o trabalho se quisesse? Ele podia sem esses equipamentos? O analista de desempenho ele vai verificar se a pessoa tem habilidade, principalmente, para executar essa atividade. Então, ele precisa ter sensibilidade para observar, para ouvir e para perguntar, meus queridos. Para perguntar. Saiba que também essa questão de definição dos padrões, ela é de uma forma taxativa. A definição dos padrões, ela vem numa perspectiva aí de entender o seguinte, tá, mas se não fosse uma secretária ou um secretário, poderia ser também qualquer outra função, como um assistente administrativo. Por exemplo, um assistente administrativo que não conhece o padrão da organização pode apresentar um desempenho inferior. Isso é uma afirmação. Aí eu pergunto para você, pode mesmo ou não pode? Aí eu digo, claro que sim, claro. O estabelecimento de um padrão, gente, de forma clara, divulgada, ele pode melhorar o desempenho das pessoas. Então, boa parte do que é avaliado também tem que ser dosado, porque às vezes a empresa não avalia da forma correta, certo? Não avalia da forma correta. Então, entenda que, a partir do princípio que você vai avançando nesse estudo acerca de como eu posso projetar as avaliações de desempenho, você já tem muitas etapas. E dentro delas, você tem a questão da remoção dos obstáculos. Para avaliar, você tem que saber o seguinte, tem outros obstáculos que a secretária, por exemplo, não poderia imaginar. A impossibilidade, por exemplo, de terminar o orçamento no prazo, porque ela pode achar que não dar, não é? O tempo. O frequente quebra-quebra do equipamento, ou seja, tem um equipamento que é obsoleto, este equipamento ele não traz segurança para executar aquela atividade, o tempo é curto e pode ser um obstáculo que aí vai provocar sim uma discrepância, ou seja, a pessoa ela entra numa atividade, só que ela não sabe o tempo que ela vai executar, então fica tudo atropelado, sem prazos corretos, sem um tempo. Então, como é que ela vai ser avaliada por isso? Sendo que foi tudo dado de última hora, por exemplo. A prática é uma coisa e a conceituação é outra. Lembrando que na etapa seguinte você vai fazer alguns questionamentos. É uma boa mesmo para desempenhar melhor a tarefa? É a pessoa certa? É a tarefa certa para ela? Ela tem recursos necessários mesmo? Será que o gestor ele propicia, né, um funcionário, propicia ao funcionário um tempo necessário para praticar? Ou não? Será que aquele gestor é um chefe que ele dá de última hora e que tenta trabalhar isso numa constância? Saiba disso. Saiba que isso proporciona, de uma certa forma, uma instabilidade. Pedi para o meu querido diretor compartilhar a tela. Olha só. É muito, gente. Isso acontece e muito. Esse ponto que está aí, o ponto 6, ele acontece em muitas organizações. As empresas, de uma forma geral, tanto empresas familiares ou não, você tem perfis, por exemplo, de chefes que
eles te passam demandas que são impossíveis fazer em um determinado prazo. E aí te chamam de incompetente. Olha a relação aí. O critério dele de avaliação está ligado à incompetência dele também, de passar e não calcular o tempo que essa pessoa tem para poder realizar a tarefa. Como é que ele vai avaliar uma pessoa se ele não dá tempo, se ele não dá recursos, se ele não dá condições básicas para que aquela atividade seja realizada? Compreende? Então, quando se fala de avaliação, é importante você ter um método de avaliar, mas sabendo que você tem obstáculos para essa avaliação, existem outras nuances ali, e a avaliação é apenas mais um mecanismo de levantar esses dados, porque você pode, através da avaliação, levantar inclusive esses dados e fazer com que a pessoa também coloque lá, olha, não precisamos de equipamento novo, eu preciso de mais tempo. Por quê? Porque nem sempre, né, a capacidade cognitiva de um funcionário vai ser igual a outro, nem sempre a capacidade de um secretário vai ser igual a outra secretária, nem sempre. Então, você tem toda essa questão comportamental também no processo de avaliação. Então, há todo um entendimento do cenário para que você pegue isso como um fator que seja isolado. É claro que a constância de uma avaliação negativa, você dando alternativas, você dando treinamento, e ainda assim o profissional não consegue reagir tecnicamente, não consegue reagir comportamentalmente, os dois ele não consegue se desenvolver, a empresa investindo em um processo longo de 6 meses a 1 ano, aí sim, aí são situações onde aquela pessoa não corresponde com o que foi investido nela. Aí é outra coisa. Mas uma avaliação, um cenário, não tem como diagnosticar uma situação acerca de um profissional. Então, exige um tempo de maturação, inclusive para entender como é que é feita aquela atividade e tudo mais. É por isso que se coloca a questão dos obstáculos. Que fique bem claro isso, tá certo? Para você estar se preparando para essas situações, principalmente. Retornando para os slides. Então, veja o seguinte. A etapa depois da avaliação é o treinamento. Eu entendi que a pessoa precisa preencher um gap, que quer dizer o quê? Um espaço entre uma competência. Resultado. Engasguei um pouquinho aqui, mas vamos continuar. Então, se eu preciso de treinamento, eu preciso mudar em alguma coisa. Essa análise de desempenho ela indica a necessidade de quê? De mudança de comportamento. É uma alternativa, é uma abordagem que é originada da avaliação, de identificar qual é a discrepância que ocorre e você melhorar a performance. Porque a única certeza que nós temos é a mudança. Tá, mas se eu quero, por exemplo, crescer, mudar de cargo, a estrutura do cargo aí é você saber o seguinte, eu posso crescer verticalmente, de um nível para o outro, como do operacional para o tático, mas eu posso simplesmente também crescer horizontalmente. Esse crescer verticalmente e crescer horizontalmente, gente, é uma forma de você também motivar as pessoas a estarem sendo avaliadas constantemente. Olha que eu estou no 8. Quando eu chego no 9, que eu já investi no colaborador, eu tenho 2 saídas. Eu tenho a transferência ou a demissão. A transferência ou a demissão. Tá, mas, contudo, no entanto, este encaminhamento para o mercado de trabalho geralmente acontece de forma precipitada. E na última etapa, eu tenho uma espécie de arremate desse trabalho todo acerca da avaliação. Se você tem esse trabalho sendo colocado dentro da empresa para avaliar os profissionais, você também tem que ter gestores, líderes, que tragam uma atmosfera motivacional, que tragam uma abordagem transformacional, habilidade, mas que não gostam, por exemplo, de estarem numa percepção de chefia.
lançando mão de recompensas, por exemplo, e punições, ações disciplinares e combinação dessas nomenclaturas aí. Por quê? Porque o que acontece? As punições, elas têm que existir por um fator que é determinante, que é a vontade da pessoa de estar querendo errar. Se ela erra, por exemplo, e ela é avaliada apenas pelo erro e não pela contextualização, isso vai ser uma avaliação de forma injusta, porque tem pessoas que erram buscando acertar e tem pessoas que erram por negligência. Então, a avaliação ela tem que ter um contexto onde ela vai consertar algumas situações por meio das pessoas. E o treinamento, por exemplo, durante o trabalho é a continuação dessa execução para ser avaliado. Eu tenho que ter a orientação da chefia, eu tenho que saber administrar as metas, eu tenho que ter passado por outras funções para saber o que as outras pessoas fazem. As substituições temporárias elas têm que acontecer para que eu saiba realmente quais as tarefas dos profissionais que estão junto comigo, as incumbências para que eu sirva de teste, as incumbências especiais, a orientação por meio dos mentores. Precisa ter constantemente aqueles que já têm o conhecimento dentro da organização para passar a expertise, o capital intelectual, gente. O capital intelectual, então veja que nada é por acaso dentro desse modelo de gestão que nós temos hoje. Para os fundamentos de secretariado, você está exercendo funções administrativas e você tem que usar ferramentas de gestão, ferramentas administrativas também. Compreende, meus queridos? Olha aí quem nós temos aí. Miriam Campos, cadê o restante da turma? Cadê o Caio Santos? Cadê Lorane? Cadê Gabriela? Cadê Yumi? Cadê Gabriel? Cadê essa galerinha todinha? Cadê o pessoal aí de Avelino Lopes, de Brasileira do Piauí, Dom Expedito Lopes, Eliseu Martins, Geminiano, Santo Antônio de Lisboa, Várzea Branca? Cadê essa turma toda? Olha aí, Zilma da Seduc aí também presente, tá vendo? Então, meus queridos, vocês têm que estar levantando situações e entendendo que, por exemplo, se você for secretariar recursos humanos, você vai acompanhar esse processo como ninguém. Se você for um profissional que vai estar secretariando um diretor de recursos humanos, você vai ver como é empregado o treinamento formal, interno e externo. O externo com a ajuda de universidades, instituições de treinamento, e o interno, eu vou pegando em cima do programa que é executado dentro da organização. Um programa voltado para a construção de carreira, principalmente. Isso repercute dentro e fora da organização. Agora, entenda uma coisa. Quando eu uso a tecnologia, como por exemplo o treinamento à distância, o treinamento remoto, o treinamento remoto em EAD, certo? Este treinamento remoto, educação à distância, que para vocês não é novidade, porque vocês já estão nessa geração da mediação tecnológica, vocês já sabem o que é que acontece, né, com o fator à distância. Vocês já sabem que a disciplina é o principal foco, é o principal atitude que vocês têm que ter. E dentro da organização, as videoconferências, as intranets, as internets, apoiados em textos, em CDs, em DVDs, em chats, elas têm um cunho de avaliação também. Porque algumas profissões, por exemplo, se passa treinamento à distância para saber se a pessoa, depois que ela vai ser avaliada pelo conteúdo que ela adquiriu nesses treinamentos. Então, é um outro modelo de avaliação. É um outro modelo, buscando verificar o quê? O conteúdo assimilado. Geralmente, as organizações cobram 70% de conteúdo assimilado. 70%, meus queridos. 70%. E aí você tem, nessa aplicação de treinamentos, provindos de uma avaliação, você tem o quê? Os treinamentos, os tipos, aqueles que integram os novos empregados, mostrando visão, missão, valores da organização, a questão institucional principalmente, a formação de trainees, aqueles recém-formados que entram
E aí 1 ano, 2 anos de formação de trainees, que aí vai mostrar se a pessoa tem realmente, né, capacidade de ficar na empresa ou não. A assimilação técnica, o investimento técnico para aqueles colaboradores que estão dentro da empresa, que entraram e precisam aperfeiçoar tecnicamente as suas habilidades. Os estagiários que entram para reforçar a perspectiva de ter um movimento da juventude, da nova geração entrando nas organizações, além de programas de desenvolvimento contínuo dos executivos. Então, isso está tudo ligado a um processo de quê? De educação corporativa. Agora, a educação corporativa, ela se resume ao quê? A você treinar e desenvolver pessoas. Treinar focado em quê? Fazer com que as pessoas cresçam, sejam mais produtivas, comportamentalmente e tecnicamente, e que elas possam desenvolver as suas competências executando no dia a dia dentro dos seus cargos, orientado para chegar a atingir o que é de visão da empresa, orientado para o futuro. Isso se concretiza da seguinte forma, veja bem, olha aí, desenvolvimento envolvendo questões de preparação, questões que são complexas, mas precisam chegar até você. Por quê? Preparação de líderes, preparação de coaches, treinadores dentro das organizações por meio da educação corporativa, uma gestão do aprendizado, tudo isso, gente, ligado à avaliação das suas competências em um aprendizado organizacional. Tudo isso ligado à avaliação. Não tem desenvolvimento, não tem treinamento sem a metodologia de estar avaliando todos, não só o secretariado. Dentro dos fundamentos é importante você estudar sobre isso, porque você vai ver isso acontecer dentro das empresas. Você vai ver. E aí, para isso, o que você vai ver mais? Olha só, dentro dos métodos de desenvolvimento de pessoas. Olha só o que você vai ver. Veja bem aí. Você tem alternativas no cargo atual e fora do cargo atual. As formas são a rotatividade nos cargos, vertical e horizontal, as experiências de profissionais assumindo outras posições, as posições de assessoria que você pode ter dentro da organização para fazer, né, ampliar a tua capacidade de competência em determinado setor que você não conhecia, as atribuições de time de trabalho onde você é reconhecido e vai participar de uma comissão com foco em uma força-tarefa específica, a participação, o encaminhamento, por exemplo, de profissionais para melhorar sua performance por meio de cursos, seminários externos, as simulações de estudo de casos, jogos de empresas, de competitividade, que o profissional de secretariado pode estar entrando para formar equipes junto com outros de outras equipes para poder trazer mais produtividade para a organização. O treinamento constante fora da empresa. E esse treinamento por meio de quê? De investimento em centros de desenvolvimento, de universidades corporativas, ou seja, uma questão que é criada dentro da organização, assim como o programa de coaching que nós colocamos, que faz com que as pessoas entendam o seu potencial, potencializando os pontos fortes e as oportunidades e minimizando os pontos fracos e as ameaças, se preparando para as ameaças. Quando a empresa também tenta investir na avaliação daquele profissional fora do cargo. Então, fora do cargo, com uma tutoria, pessoas que estão fora daquela situação, daquele contexto, mas que ajudam na assistência a executivos. E que esses executivos estão pensando, você especificamente, em sair de ser secretária de um setor de marketing, por exemplo, para ser secretária do presidente da organização. É preciso ter um aconselhamento, é preciso ter uma tutoria, e isso acontece muito.
que se entra também com processos de avaliação para que se verifique se a pessoa realmente, se ela tem capacidade para assumir essa posição. No entanto, meus queridos, quais são os principais atores envolvidos? Quais são? Todos, meus queridos, todos. O operacional, o tático e o estratégico. Por quê? Todos têm que estar buscando resultados positivos, tangíveis e compreendendo as turbulências. Todos têm que estar ali envolvidos em relação aos objetivos pessoais e organizacionais, criando harmonia neste sentido. Todos têm que estar buscando a descentralização, serem mais competitivos e terem mais flexibilidade. É isso que a maioria das avaliações trazem. Traz uma perspectiva nova e treina, faz com que você seja treinado por meio desse diagnóstico, porque a avaliação nada mais é do que um diagnóstico. Um diagnóstico que vai fazer com que você entre aí no desenvolvimento, que é papel de quem nas empresas? Papel do RH. Só que você, por exemplo, sendo um profissional que vai secretariar um diretor de recursos humanos, você tem que entender sobre isso. Você tem que saber que desenvolver pessoas não é apenas dar-lhes informação, não. Dar-lhes informação, não. É, sobretudo, dar-lhes a formação básica para que aprendam novas atitudes, soluções, ideias, conceitos e que modifiquem seus hábitos e comportamentos e se tornarem, principalmente, as pessoas que são avaliadas, que possam ser eficazes, com hábitos eficazes. Existe até um livro chamado Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Dentre eles, tem a sua capacidade de criar sinergia, sua capacidade de compreender primeiro para depois ser compreendido, compreender primeiro para depois ser compreendido. E isso faz parte, né, do processo, compreender para ser compreendido, dentre outras, como o estabelecimento de relações de ganha-ganha, porque mostra o seu comportamento, mostra a que você veio, mostra o teu comportamento diante dessa situação, certo? Lembrando, é uma situação que é contínua. Por quê? A quem cabe a responsabilidade do desenvolvimento? A cada um. Ao profissional técnico em secretariado de saber que ele precisa se desenvolver. As empresas são facilitadoras, são apoiadoras, elas trazem essa percepção, elas trazem a perspectiva de responsabilidade do desenvolvimento. Ecoa na empresa quem quer realmente, quem quer estabelecer uma perspectiva de autorresponsabilidade como um principal fator que seja decisivo a isso. Então, é claro que essa situação ela é uma vantagem competitiva. E é claro que o técnico em secretariado tem que estudar sobre as estratégias empresariais, que a avaliação está dentro das estratégias. Porque é só assim que eu posso avançar na capacitação e desenvolvimento dos colaboradores. Só assim que eu posso avançar nas ideias criativas e inovadoras. Isso é que vai fazer com que gere resultados lucrativos para a empresa. Então você está se preparando com uma mentalidade, meus queridos, uma mentalidade que está lá atrelada, por exemplo, a lidar com pessoas, a lidar com recursos humanos, que está dentro de um processo de recursos humanos. Como? Entender um pouquinho sobre a estrutura da organização, saber a hierarquia, saber os organogramas, os fluxogramas principalmente, saber se ela tem uma cultura de empreendedorismo, mas empreendedorismo de novas ideias, fazer o diferente para ter resultados diferentes,
A gestão de carreira existe um plano de desenvolvimento individual, há um investimento em relação a isso. O planejamento de recursos humanos e a gestão do conhecimento, ele atende aos critérios. Você pode ser, por exemplo, secretário de uma instituição, onde você vai dar suporte para os recursos humanos e você vai ter acesso a tudo isso. Inclusive quem é que vai ser demitido, inclusive como é que vai ser aplicada a avaliação de desempenho, se vai estar atrelado a remuneração fixa e variável, se a qualidade de vida do trabalho vai ser grande ou não vai ser. Então, tudo isso faz parte do processo. Agora, isso tudo vai entrar também dentro da dinâmica de avaliação, certo? Vai entrar dentro da dinâmica de avaliação. Lembrando que esses tópicos estão num subprocesso de recursos humanos que você, por ser um profissional que vai lidar com todos os setores, você vai ter esse encaixe. Que todos nós, dentro das empresas, corremos, por exemplo, alguns riscos. Este risco ligado ao treinamento e desenvolvimento pode ocasionar isso. Saída de pessoas treinadas e dificuldade de calcular o retorno. Sempre vai ocorrer. Sempre. Só para vocês terem uma ideia, pedi para o meu querido diretor compartilhar a tela. Só para vocês terem uma ideia. A gente já teve com alguns empresários e muitos dos empresários já chegaram para a gente, já disseram assim, ó, Loyola, eu prefiro investir em estrutura, em tecnologia, do que em pessoas. Aí você imagina, né? Porque quando o empresário, o empreendedor, ele tem esta mentalidade, é difícil de mudar. Porque ele vem com a frase seguinte. Ele acha que treinando as pessoas, essas pessoas vão se qualificar e vão embora. E aí eu disse para ele o seguinte, você treinando ou não, elas vão embora de qualquer jeito. Só que o prejuízo é maior porque pessoas que não são treinadas, que não são avaliadas e não são treinadas para melhorar sua performance e atender melhor, surpreendendo e encantando, gerando valor único na prestação de serviço, daquele serviço que é um produto intangível, vai fazer com que você perca mais clientes externos. E aí fica um vício acontecendo. Porque aí você pode ver, por exemplo, tem algumas empresas que têm uma estrutura sensacional, que têm uma tecnologia de ponta, né? Tida como tecnologia de ponta, mas não investe em pessoas. E existe uma rotatividade enorme, uma rotatividade muito grande naquelas empresas. E tem ainda empreendedores que tem esta mentalidade. Então já chegou já um empresário dizer o seguinte, olha, eu prefiro aproveitar os 3 meses desse colaborador aqui e colocar ele de novo para o mercado. Ou seja, fazendo com que o colaborador dê o máximo durante 3 meses e aí ele perde o vínculo, tudo que aquele colaborador aprendeu vai embora. Olha só, isso aí não é risco não, gente. Isso não é risco. Isso, infelizmente, é ignorância. E a gente tem muito isso no mercado. Então, se prepare para isso, porque você vai ter isso próximo de você constantemente. Se a empresa não investir em você, você vai ter que correr atrás de estar estudando e se atualizando constantemente para melhorar a sua performance e ser bem avaliado, para que depois você vá para outra empresa, por exemplo. Tá certo? Lembra disso. Lembra dessa situação aí que eu estou colocando para vocês. Voltando para os slides. À medida em que eu tenho que minimizar esses riscos, aí eu tenho que não me concentrar em treinamentos para poucas pessoas? Exatamente. Eu não posso concentrar para poucas pessoas. Muitas pessoas precisam ter esse benefício. O plano de aproveitamento de carreira, ele precisa estar ocorrendo. Eu tenho que dar perspectiva de crescimento para as pessoas. Então é por isso que eu avalio as pessoas, treino as pessoas, desenvolvo as pessoas e assumo uma postura de estar investindo nessas pessoas, com algumas metodologias de aprendizagem, que hoje tem diversas, eu coloquei só algumas aqui.
algumas metodologias de aprendizagem. A autoinstrução que se dá por meio da leitura, por exemplo, a investigação dos temas é uma. A exposição, né? Você colocar aulas tradicionais dentro da organização com treinamentos, com concursos, seminários, porque aqui você está na investigação de temas, é uma autoinstrução, você está correndo atrás das fontes, mas na exposição você tem ali fatos sendo debatidos. Falando em debate, você tem uma vantagem, que nos debates, por exemplo, você coloca a prática e observa o que vai estar acontecendo. Ela vai ser uma apreciação do que está acontecendo no dia a dia, além de ter o aprendizado através da demonstração, que é aplicado o quê? A execução de algumas habilidades manuais, rotineiras, do dia a dia de trabalho dos colaboradores. Quem tem uma habilidade de digitar de forma fácil, sabe que a rapidez e a agilidade também está ligada à questão do cognitivo. Alguns realmente são mais lentos, outros não. E isso pode ser utilizado como um fator positivo, a pessoa certa no lugar certo, usando a ferramenta certa. Agora, existem outras metodologias que não são tão convencionais, como, por exemplo, a dramatização, a criação de representações cênicas, onde você coloca situações que acontecem no dia a dia, para que as pessoas aprendam de forma lúdica, promovendo alguns insights, alguns pensamentos que a pessoa vai ter lá no momento e vai dizer o seguinte: poxa, essa daí foi para mim, essa situação foi para mim aí. Quando você encena, você não dá nome a ninguém e, ao mesmo tempo, você vivencia o que acontece dentro da empresa. A instrução, por exemplo, programada por meio do e-learning, que é exatamente a educação online, o aprendizado online, mas sem o feedback não tem como eu saber se aprendeu ou não. Por isso que ela tem que ser uma instrução programada. Porque quando eu avanço para o workshop, por exemplo, eu tenho uma exposição, eu trago a participação das pessoas interessadas naquele tema. Ao contrário também da oficina, que a oficina eu não vou só estar lá participando como ouvinte, eu vou buscar realizar um trabalho simultaneamente para simular uma situação que acontece no dia a dia. Então vejam que são formas diferentes do aprendizado, tipos de metodologias, e essas metodologias elas estão mais e mais dentro da educação corporativa das organizações, meus queridos. Vocês que estão entrando no mercado, a geração Z, a turma que tem um acesso muito grande à tecnologia, saibam que isso ainda continua sendo utilizado. E isso faz parte do processo. Que processo? De crescimento e desenvolvimento. Por quê? Porque ainda nessas metodologias, você como profissional, você tem acesso ao benchmarking, ao job rotation, ao coach que nós já falamos, à investigação. Olha, o benchmarking contempla de forma detalhada as melhores práticas aí, as organizações, certo? Os objetivos, a descrição, a identificação de empresas parceiras, principalmente, mas para quê? Para aperfeiçoar os problemas que você tem. Ou seja, entenda que nesse contexto, o benchmark vai tentar aplicar as melhores práticas que já são exemplo em outras empresas. O job rotation serve a partir do momento que eu for avaliado, eu modificar a visão sistêmica, eu inserir novas competências, ter maior interatividade e simular ou estimular sucessões profissionais, pessoas que possam estar ocupando o cargo, caso eu tenha a saída de alguns. Então, veja que este modelo, gente, ele vai ser consolidado também por outras metodologias, como, por exemplo, o coaching. Os diálogos com foco nas competências pessoais e profissionais para potencializar a curto prazo um investimento de autodesenvolvimento, uma maximização do que eu tenho de mais forte como competência técnica ou comportamental. Essa forma hoje é a que é mais utilizada dentro das organizações, mas parte primeiro de quem? De uma avaliação, para que eu possa aplicar esta avaliação e possa também, por exemplo, estimular a maturidade emocional por meio da investigação. Programas de educação continuada
E esses programas de educação continuada é identificando que a gente precisa ter um momento a cada semana, a cada mês, que tenha esse investimento. É por isso que eu tenho que avaliar constantemente, porque eu vou ver se a pessoa está evoluindo positivamente ou não. Agora, se eu não faço isso, aí eu vou ter problema. Por quê? Porque esta metodologia de aprendizado, ela traz algumas situações que são peculiares. O benchmarking associado ao job rotation, ao coaching, à investigação, isso eu posso mesclar e fazer todo uma espécie de feijoada zona, tá? Uma espécie de feijoada zona, sabe por quê? Porque eu posso ver qual é a melhor ferramenta e aplicar. Meus queridos aí de Eliseu Martins, vocês aqui são ótimos, meus queridos, vocês aqui são ótimos. Então entenda o seguinte, essas metodologias, elas servem para você saber que a avaliação, por exemplo, uma avaliação de 360 graus, uma avaliaçãozinha de 360 graus. Perceba o seguinte, como é que ela é? Ela começa aqui e ela dá a volta em toda a organização e volta para o mesmo local. Por isso que é de 360 graus. 360 graus. Se for de 180, ela começa aqui e termina aqui, ó. Começa aqui e termina aqui. Certo? Tá aqui, ó. Né? A metade. 360, eu faço o ciclo. E como é que é essa avaliação, professor? É o seguinte, o nível operacional avalia o tático avalia o estratégico avalia o tático, que avalia o operacional. Mas o operacional não avalia só o tático, não. Ele avalia o tático e o estratégico. E o estratégico avalia o tático e o operacional. Ou seja, todos se avaliam. Todos se avaliam. E qual é a melhor avaliação, por exemplo? É anônima, meu querido. É anônima, minha gente. É anônima. Veja que o ser humano, que eu costumo dizer, né? Lembra que eu costumo dizer que o ser humano é a coisa mais parecida com gente? O ser humano é a coisa mais parecida com gente. Por quê? Porque quando ele está dentro da organização, ele só fala a verdade se não souberem que é ele que está falando. Sabia? Só fala a verdade se não souberem que é ele que está falando. Então, por exemplo, se a avaliação em 360 for anônima, você vai ter tantas vezes também pessoas tentando sabotar, também como pessoas que vão querer ser muito transparentes. Então, você vai ter pessoas que vão querer sabotar e pessoas que vão querer contribuir de forma mesmo sincera. Agora, entenda o seguinte. Quando eu avalio e a pessoa vai lá fazer a avaliação, ela não vai ser identificada, eu posso ter coisas que nunca aconteceram, não é? Que nunca foram ditas. E é o que acontece. Vou dizer um caso aqui de uma implantação, de uma avaliação anônima, feita inclusive com os setores. Fizemos com 2 setores dentro de uma organização. Setor da diretoria e o setor de recursos humanos, certo? Então, o que acontece? Todos avaliaram, mas não colocaram o seu nome. Avaliaram esses 2 setores. E antes da gente abrir essas avaliações, nós conversamos com quem estavam, né, na diretoria, nos recursos humanos, e preparando-os para situações que pudessem vir. Por quê? Porque a gente sabe que quando tem uma avaliação dessa, vem coisa que você nunca imaginou que tivesse, mas vem. E se a avaliação ela vem em um modelo
de realmente anonimato e isenção, onde você não pode identificar a letra da pessoa, ou você não pode identificar, né, quem foi que fez, de onde é que veio, mais ainda, porque as pessoas aí se sentem seguras em, por exemplo, não ter retaliação. Compreende? Pois é. Então, vem coisas assim que você nunca imaginou. E foi o que aconteceu. Inclusive com o setor de recursos humanos e a diretoria. Por quê? Porque nunca tinham feito isso. Foi uma espécie de diagnóstico, um raio-x, uma tomografia, uma ressonância administrativa que foi feita. Só que foi um marco para aquela empresa, porque aquela empresa ela percebeu que ela ainda tinha que mudar muitas coisas, porque veio muita reclamação, veio muita coisa que você nem imaginava. Então, isso mostra o poder da avaliação para o setor especificamente. Mostra que você, como profissional técnico em secretariado, tem que entender, tem que saber que você vai estar passando por avaliações constantes. Vai ter que estar ali entendendo quais são os gaps que você vai estar tentando preencher, se você tem competência para fazer isso sozinho ou não, se precisa de mentoria, se precisa de pessoas que possam estar ampliando a tua capacidade. Ah, eu sou ruim em português e matemática. Amplia isso aí, gente, porque português e matemática você vai usar para o resto da vida. Para o resto da vida. Agora, eu tenho que ir para os lados também comportamentais, né? As questões comportamentais é o que fazem com que você se mantenha na empresa ou não. Trabalho em equipe, autoliderança, assiduidade, acuidade sensorial, ou seja, você está sempre atento a estar ali junto com o seu time e colocando tudo, dividindo as tarefas. Isso é importante. A inteligência interpessoal como um fator decisivo. Lembra que eu falo para vocês que a inteligência interpessoal não é só você aprender a lidar com as pessoas de forma educada, é você aprender a lidar de forma educada, sabe com quem, meu querido e minha querida? Com as pessoas que não gostam de você e que gostam de você. Apenas a educação faz parte do processo. Assim também como as pessoas que você não gosta e que você gosta. Então você tem que ter saber lidar com as situações. Um grande processo de evolução do ser humano, ele parte do princípio que ele entende que a avaliação é para melhorar ele e não como um fator punitivo. São fatores que você tem que começar a entender, porque se eu quero melhorar, por exemplo, o meu comportamento, eu tenho que me avaliar. E aí eu tenho que me avaliar. A minha avaliação é investimento na intrapessoal, ou seja, a tua inteligência emocional, a gestão das tuas emoções. Ah, professor, eu sou muito ansioso e isso faz com que às vezes eu seja agressivo. Opa, então começa a trabalhar o mapeamento da tua síndrome do pensamento acelerado. Começa a mapear isso aí, porque é uma autoavaliação que tu está começando já aí. Entendeu? Lá no teu HDzinho, lá no registro automático de memória, tá tudo armazenadozinho lá. Usa técnicas comportamentais, por exemplo. O professor Augusto Cury, um psiquiatra extremamente importante no Brasil e no mundo brasileiro, ele reforça muito isso. Se você não usar técnicas comportamentais no ambiente de trabalho, como é que você vai conviver com as pessoas? Por exemplo, as pessoas que falam as coisas para te magoar. Elas estão falando um lixo para você, não é? E você vai ficar com lixo? Você vai permanecer com esse lixo? Lugar de lixo é aonde? Na lixeira. Quando você está se relacionando com as pessoas no ambiente de trabalho, sai muita coisa. Aí você tem que ir tentando se desviar desses lixos. Porque se você ficar remoendo aquele lixo que você escutou, vai prejudicar a quem? A você. Você não é lixeira. Então lembra disso. Por trás de uma pessoa que machuca, que é agressiva, ela foi agredida. E todos nós, pelo menos, né, nós temos recalques, complexos, frustrações, neuras. E isso acontece dentro do ambiente de trabalho. A questão comportamental ela está sendo enfatizada hoje
Porque esta pandemia veio e ela trouxe isso à tona, principalmente a questão da saúde mental. Então, as avaliações, por exemplo, comportamentais, mostram que alguns colaboradores, por exemplo, se desviam do comportamento de que eles nunca fizeram. Por quê? Pelo fator de ter passado por uma pandemia. Isso ocorreu em várias empresas, tá? A questão do isolamento, a questão do que aconteceu, né, com as várias mortes, isso impacta a vida das pessoas, muda as pessoas, além da doença, né? Além do vírus, que é uma coisa que realmente tem impacto, né, biológico, natural nas pessoas. Então, gente, neste novo modelo de colaborador, de profissional em secretariado, o secretariado hoje, ele é multifuncional. Isso não quer dizer desvio de função. Quer dizer que ele está preparado para qualquer coisa. Que ele tem que estar preparado para qualquer coisa. Isso faz parte do processo evolutivo do profissional. E a avaliação, ó, é a base de tudo. Você avaliando como é que você arquiva os seus documentos, você avaliando como é que você faz o planejamento das viagens dos executivos, você avaliando como é que você faz os seus relatórios, as atas de reuniões. Isso tudo faz parte do processo evolutivo do profissional. Então, é nesse contexto, dentro das empresas hoje, as empresas elas querem pessoas que apontem o erro, mas que venham que, no mínimo, com 3 soluções. No mínimo, com 3 alternativas. Que sejam pessoas que estejam lutando constantemente para sair da onde? Da zona de conforto. E a avaliação, ela faz isso. Ela tira você da zona de conforto. Ela tira e força você a se desenvolver. Tá certo? Vamos encerrar a nossa primeira aulinha e retornamos em 3 minutinhos para o grande finale. Presta atenção, hein? Não sai daí. Fui!